Eu disse que este será o início do mercado em baixa, porque uma vez que você tem futuros, pode fazer o que chamamos de spoofing. Você pode vender a descoberta esse ativo que não possui. Por que o Bitcoin foi classificado como uma commodity, não um título? Na entrevista de hoje, Mark Yusko revela a rede milionária do Bitcoin, alimentando o crescimento imparável e imensas oportunidades. Exploraremos as suas estratégias vencedoras e incríveis triunfos no mundo real. Vamos mergulhar e descobrir estes insights transformadores. Eu diria que há duas coisas acontecendo. Primeiro, temos essa arbitragem natural que está ocorrendo entre as pessoas que estão comprando o ETF, a versão financiarizada do Bitcoin, e vendendo o futuro. E isso limita o movimento do preço. A segunda coisa que está acontecendo é que eu acredito, e não sei se é o Buffett, não acho que seja o Buffett, mas alguém mudou de ideia. Na minha opinião, alguém. E quer sejam os Estados-nação ou outros bilionários, alguém mudou de ideia e eles querem acumular, e não querem acumular preços altos, querem acumular preços baixos. Então o que você faz? Você libera os bots em todos os especuladores de alavancagem. Veja, esse é o problema. Aqui está a minha perspectiva para o ano. Então, o valor justo do Bitcoin, como você disse anteriormente, está em torno de 95 mil, talvez, você sabe. 98, alguns, em algum lugar na casa dos 90. Na lei de Metcalfe, que é apenas uma equação teórica que considera todas as entradas, o número de nós, o número de transações, etc., e apresenta uma fórmula matemática para o valor da rede. E as redes são valiosas, certo? As 5 maiores empresas do mundo não são realmente empresas, elas são redes. Por exemplo, o que é a Amazon? Ela não fabrica nada. Ela é apenas uma rede de compradores e vendedores e recebe uma parte e suas margens são muito altas. Mas a realidade é que a rede Bitcoin é muito, a própria rede, a rede segura, que nunca teve uma transação fraudulenta. Quantas vezes você tem de obter um novo número Visa porque seu número é hackeado com frequência? O Bitcoin nunca foi hackeado nenhuma vez. O Ethereum foi hackeado, o Bitcoin nunca foi hackeado, e ele teve apenas 20 minutos de inatividade em 16 anos. Portanto, é bastante confiável. Bem, porque é a rede de computação mais poderosa que o mundo já viu. 1.500 vezes, não 1.500%, 1.500 vezes mais potente que o supercomputador do CERN. Portanto, esse é um ativo realmente valioso apenas como um ativo de computação. Bem, então o número de nós continua crescendo, a taxa de hash continua crescendo, todos os fundamentos continuam crescendo. Portanto, podemos calcular esse valor justo. Quando o preço está abaixo do valor justo, quem o compra? Pessoas como você, eu e todas as outras pessoas. Nós traficamos com investidores. Gostamos de comprar coisas em promoção. Gostamos de comprar coisas abaixo do seu valor justo. É isso que fazemos, certo? E o que isso faz? Isso empurra lentamente o preço para o valor justo. Agora, quando o preço começa a se mover, quem se envolve? Os traders. Os traders não se importam realmente com o valor justo, eles só querem movimento. Eles querem fazer um pequeno scalp aqui, ali, para cima, para baixo, não se importam realmente, só querem movimento. Então, quem entra quando começamos a nos aproximar do valor justo e talvez possamos ficar um pouco acima do valor justo? Bem, aí entram os especuladores. Bem, quem é um especulador? Especulador é o lado oposto de um hedger. Portanto, se o preço for o valor justo e eu for minerador e puder produzir abaixo do valor justo, venderei minha produção e a venderei no mercado futuro e o especulador entrará e ficará com outro lado. Certo? Esse é apenas um fenômeno natural. É como um produtor de petróleo ou de ouro. Você vende a produção futura para garantir seus lucros e pagar suas contas e alguém especula. Mas o problema é que, à medida que o preço começa a se movimentar, ele começa a gerar atenção e há esse produto autossuficiente, então os apostadores entram em cena e fazem algumas coisas. Eles não se importam com o valor, não sabem nem mesmo o que estão comprando. Eles apenas veem o movimento, querem entrar e usam a alavancagem. O Bitcoin está enfrentando ventos contrários e não está se conseguindo recuperar. Em parte devido à volatilidade da promessa da reserva de cripto do presidente Donald Trump e em parte devido à volatilidade da promessa da reserva de cripto de Donald Trump no 1º de março.
Este movimento impulsionou o Bitcoin de 85 mil para 95 mil, mas a venda intensa logo eliminou todos os ganhos e mais alguns. Alguns traders destacam a incerteza contínua, observando que o mercado à vista do Bitcoin permanece ativo, mas com forte pressão de venda. Voltemos então à entrevista com Mark Yusko. E o que acontece? Temos esse ciclo de 4 anos. O que é o ciclo de 4 anos? Uma das programações mais brilhantes de todos os tempos, no sentido de que a cada 4 anos, o bloco recompensa o número de bitcoins que são dados aos mineradores para proteger a rede, o que é uma ideia genial. Ele é cortado pela metade. Bem, por que isso é uma boa ideia? Bem, pense nisso. Todos os seus mineradores têm custos fixos, a eletricidade é fixa, as máquinas são fixas. Portanto, se você diminuir o número de recompensas pela metade, em teoria, metade delas deveria sair do mercado, mas isso não acontece. Por que não? Porque eles pensam bem, então eu simplesmente não venderei e forçarei a oferta a subir para que eu possa vender. Portanto, após o evento de Tether, vemos essa duplicação básica do valor justo, certo? Essa duplicação do preço. Bem, esse aumento atrai os especuladores. Portanto, como sempre, o evento de Tether sempre acontece quando estamos abaixo do valor justo por causa do quarto ciclo. Portanto, a primeira parte do ciclo é a recuperação do inverno e o preço começa a se aproximar do valor justo. Depois, entramos no que chamamos de verão criptográfico, quando começamos a nos aproximar do valor justo e ocorre o evento de alta. Isso foi há 1 ano. Depois, temos a queda das criptomoedas. Bem, o que é a queda das criptomoedas é quando o preço começa a se mover acima do valor justo e os apostadores entram em cena e quanto mais longe ele chega, mais se baseia na alavancagem. Nos 3 ciclos anteriores, chegamos a cerca de 2 a 2,5 vezes o valor justo. Portanto, o primeiro valor justo foi de 10. Desculpe-me, o valor justo do primeiro foi de cerca de 3 mil, chegamos a 6. O segundo valor justo era 10, chegamos a 20. O terceiro era 32, chegamos a 69. Assim, chegamos a esses níveis de extremos. Bem, então a gravidade funciona e alguém entra, espreme as pessoas que estão com excesso de alavancagem e o preço começa a se corrigir. Há quem argumente que isso está acontecendo agora, que o ciclo acabou e que estamos indo para baixo. Não, porque estamos muito próximos do valor justo. Meu palpite, e eu disse isso em janeiro, é que o ciclo de 4 anos se estende até o 3º trimestre. Será em outubro, será em setembro, não sei exatamente, mas isso se baseia no histórico do longo prazo. Portanto, em teoria, com base em ciclos anteriores, deveríamos chegar a algo entre 1 e 2 vezes o valor justo. Um valor justo arredondado para 100. Acho que haverá menos alavancagem. Não temos mais a FTX, não temos a Bitfinex. Sabe, simplesmente não há tanta alavancagem no sistema. Ainda há alavancagem. Obviamente vimos isso nos últimos dias, mas minha estimativa era de que iríamos para 150. Se você olhar apenas para os ciclos puros, verá que eles dizem 170. Alguns diriam que chegaremos a 200. Sei que Max está dizendo 220. Talvez seja 170. A retração mais recente do Bitcoin está chamando a atenção dos analistas, que observam que a principal criptomoeda pode continuar a se consolidar antes de fazer um movimento decisivo. De acordo com um colaborador de criptomoedas quantitativas XBT Manager, os detentores de curto prazo estão vendendo neste momento, enquanto os detentores de longo prazo ainda não começaram a acumular ainda. Até que esta dinâmica mude, eles argumentam, pode ser imprudente para os traders assumirem riscos excessivos ou entrarem em longs muito rapidamente. Um movimento surge depois que o Bitcoin caiu da sua máxima histórica de 109 mil dólares, alcançada a 20 de janeiro, dias antes da posse do presidente Donald Trump. Enquanto alguns permanecem otimistas, os analistas continuam a alertar para ter cuidado. Muitos observadores dizem que os sinais macroeconómicos antecipam o momento ou uma desaceleração. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, subscrever o canal e comentar, que isso ajuda o algoritmo do YouTube a encontrar mais apaixonados por criptomoedas. Meu nome é Rui Ludivino. Obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.